seja bem-vinda ao Carol's Talks. Aqui nós vamos conversar sobre tudo, sobre direito, sobre carreira, sobre a vida e sempre com um convidado especial. E nós temos hoje um convidado fantástico. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, gente, eu quero ser igual a ele quando eu crescer? Então, esse é o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui com o Dr. Fernando Borges Mânica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carol. Satisfação estar contigo para a gente conversar sobre temas super interessantes. Muito bom tê-lo aqui. Eu vou dar uma lida bem breve, assim, no currículo dele, porque se eu fosse ficar falando do currículo dele, a gente ia passar a tarde inteira aqui. O doutor, ele é doutor em Direito do Estado pela USP, ele é mestre em Direito do Estado pela UFPR, é pós-graduado em Terceiro Setor pela Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo, certificado profissional em Compliance e Anticorrupção, certificado em Análise de Custos e Benefícios na Saúde por Harvard e professor de mestrado profissional na Universidade Positiva. Autor de 8 livros e quase uma centena de artigos. Gente, ele é fundador do portal OS, sócio da empresa 3Comply. Consultoria, treinamento e em conformidade no terceiro setor. Nós estamos aqui falando com uma pessoa que também é procurador do Estado e atua na área de saúde. Nós vamos conversar sobre como é essa profissão, quais foram as escolhas para chegar até essa profissão, um pouquinho sobre direito e também sobre a vida. Afinal, existe vida além da profissão, né? Existe, doutor? Existe. Eu acho que o grande desafio, Carol, que nós temos, todos nós, aqueles que estão começando em uma determinada profissão, ainda se preparando para ela, ou já de algum modo estabelecidos, o grande desafio do nosso tempo, me parece que é justamente esse. É nós conseguirmos equilibrar toda a nossa vida, família, amigos, esportes, hobbies e tudo aquilo que nos faz bem com a vida profissional, nossas atividades, sempre, ou da melhor maneira possível, fazendo aquilo que nos faz bem, mas não restringindo a nossa vida à nossa profissão. Então, o desafio que eu tenho tido, especialmente nos últimos anos, é tentar um equilíbrio harmônico entre essas duas bases da nossa vida. Você concorda que o tempo, ele é o bem mais precioso que a gente tem hoje? Sem dúvida. E quanto mais ele passa, mais a gente toma noção disso, né? E eu costumo dizer, né, que a cada momento da nossa vida é importante termos alguns espaços para meditação, para uma análise e perspectiva, e as viagens são muito boas para isso, né? Eu gosto muito de viajar justamente por isso, para que a gente saia daquele nosso ambiente e possa analisar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, e quanto mais isso acontece, mais eu faço isso, mais eu percebo que o nosso tempo, aquilo que a gente investe no percorrer da nossa vida é o que faz diferença, é o que realmente importa para todos nós. Muito bom. Tem um livro que é O que Realmente Importa. Não sei se você já leu. Já li. Gente, é fantástico esse livro, né? Exato. E fazermos essas escolhas e conseguirmos ter, porque hoje é muito importante nós termos essa percepção de que nem sempre a tal liberdade, né, do momento, o mundo liberal, que é o modelo de organização social que nós vivemos hoje, ele se pauta muito na liberdade de cada um de nós fazermos escolhas, porque apenas nós e o nosso íntimo tem condições de determinar aquilo que efetivamente nos faz bem. Mas o grande desafio nessa perspectiva, me parece, conseguirmos acessar esse eu interior, conseguirmos fazer com que as escolhas sejam efetivamente nossas e não induzidas pelo mundo externo. E aí a tecnologia, com todos os benefícios que ela traz para todos nós, e são inegáveis, eu sou um adepto das novas tecnologias, mas muitas vezes elas buscam e têm conseguido cada vez mais diminuir a nossa autonomia da vontade, diminuir essa potencialidade que nós temos e precisamos nos esforçar justamente para encontrar aquilo que nos faz bem. A graça do autoconhecimento, né, doutor? E como é difícil, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, a gente se descobrir e saber o que realmente te gosta. Esses tempos eu estava conversando e falando assim, tá, e qual que é o seu propósito? Aí a gente para assim, qual que é meu propósito de vida? Não só o atingimento profissional, eu quero tal carreira. Qual que é o meu propósito na vida, né? Para onde eu tô indo? Exato. E essa relativização do tempo pelas novas tecnologias, pela velocidade com que as coisas acontecem, muitas vezes nos tiram
desse exercício, porque é um exercício, é uma busca constante, enfim, do início da humanidade, continua sendo uma busca constante. E esse momento aqui, por exemplo, né, nós conversando no podcast, me permite aqui fazer essa análise, o que é muito importante para a busca aqui, em termos gerais, pelo menos, da felicidade. Muito bom. Doutor, aqui nós temos 3 blocos, tá? Vamos dividir em 3 assuntos. Assuntos profissionais, assunto de direito e a vida. Você quer começar por qual? Bom, vamos pelo mais fácil, profissionais? Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntinhas para o doutor. Tá, vamos lá. Primeiro, você fez um concurso público para a carreira de procurador, certo? O que te levou a essa decisão? Fez faculdade de Direito, tá lá, saiu da faculdade, o que eu vou fazer? Conta para nós como foi essa escolha na sua profissão. Bom, eu fiz o curso de Direito sem muita certeza da profissão que eu escolheria no futuro. Eu não sou daquelas pessoas, até admiro quem já nasce, né, desde criança já tem a profissão definida, quero ser juiz, quero ser médico, quero ser, enfim, engenheiro. Não tive isso. Eu tinha uma percepção de que eu pudesse eventualmente morar no exterior, eu tinha feito high school fora do Brasil, falava outras línguas, tinha uma perspectiva talvez de seguir a carreira diplomática, mas durante a faculdade, nos estágios, eu fui conhecendo um pouquinho mais, né, o mundo jurídico. Eu não venho de família, né, meu pai é médico, minha mãe é assistente social e psicóloga, não tenho ninguém na família da área jurídica, e foi justamente no curso de Direito que eu tive contato. Tive grandes professores, o professor Fachin, por exemplo, hoje ministro, professor Marçal, professor Romeu, professor Clemerson, tantos professores que me incentivaram, serviram como modelo para a minha formação, e grande parte deles, o Fachin, o Clemerson, por exemplo, o Manuel Caetano, eram procuradores do Estado. Então, isso acabou gerando aí uma sementinha de um respeito, uma admiração por esses professores, seja pela vida acadêmica, mas também pela atuação profissional deles. E aí, no final da faculdade, acabei fazendo estágio com um advogado que era procurador de Estado, e ele me incentivou. Saiu o edital, e foi algo muito rápido, saiu o edital para o concurso, eu era recém-formado, ele me incentivou e me desafiou para que eu estudasse para o concurso, fizesse o concurso, e assim acabou acontecendo, né? Não foi um plano de longo prazo, nem um grande objetivo de vida. Mas a partir do momento que eu assumi as atividades lá na Procuradoria, na cidade de Cascavel, no interior, eu acabei tomando gosto pela atividade de procurador do Estado. O procurador do Estado, para os nossos ouvintes que não sabem exatamente, não são da área jurídica, nada mais é que um advogado do Estado, né? Eu defendo judicialmente, a minha atividade hoje é defender o Estado do Paraná em processos judiciais, versando sobre o tema de licitações e contratos administrativos. Então, né, grandes e pequenas licitações, grandes obras, ponte, alargamento da praia, etc. Quando há alguma disputa judicial, eu e alguns colegas do meu setor defendemos o Estado do Paraná. Então, nesse caminho todo, desde lá do início, lá em Cascavel, eu acabei me identificando com a atividade, especialmente no sentido da disputa, do processo judicial, de nós tentarmos, mediante um terceiro independente, que é o juiz, demonstrar e trazer os argumentos e trabalhar nesse processo de convencimento. Então, quando chega um processo, a gente faz, logicamente, análise acerca da viabilidade da defesa, né, da existência de fundamentos para essa defesa, e quando isso existe, eu me convenço de tal forma que eu tenho um amor, uma vinculação com aquele processo tão grande, que faz com que, né, todo o trabalho acaba sendo algo prazeroso, satisfatório, com o qual eu me identifico, e estou bastante feliz nessa minha atividade na Procuradoria. E me conta, nesse teu dia a dia, assim, você tem a liberdade, enquanto procurador, para desenvolver uma tese? Você tem que se vincular a alguma tese já do procurador-geral? Tem alguma... qual que é as suas limitações enquanto advogado? Porque na atividade privada, eu vou lá, posso desenvolver minha tese e aplicar. Dentro da procuradoria, quando você é um procurador do Estado, como que é? Existe essa limitação profissional? Nós, em primeiro lugar, defendemos o interesse público, né, ainda que seja muitas vezes o interesse econômico, administrativo do ente estatal, mas a gente acaba defendendo a coletividade. Então, a nossa vinculação
ao processo e à existência das limitações decorrem justamente disso. Mas na atividade que eu desempenho hoje, que é a defesa judicial do Estado do Paraná, nós temos muitas vezes algumas orientações gerais de casos já julgados ou de teses que são propostas por nós mesmos procuradores que trabalhamos naqueles casos, que nós temos o dever ou pelo menos a orientação de seguir. Mas a liberdade na construção de teses, na estratégia de defesa dos interesses do Estado acaba sendo de cada um dos procuradores. É evidente que a gente tem toda uma estrutura de controle na Procuradoria-Geral do Estado, temos implantada a corregedoria, o nosso trabalho é avaliado e analisado pelos pares, e isso é importante para a nossa segurança, para a segurança da Procuradoria e de todos os cidadãos. Mas respondendo bem objetivamente a tua pergunta, na minha opinião, eu tenho mais absoluta liberdade para trabalhar com as ferramentas que o ordenamento jurídico permite para que eu adote no processo judicial. Eu pergunto porque nós, como advogamos na iniciativa privada, né? Às vezes a pessoa está pensando, poxa, será que seria legal eu fazer um concurso e entrar? Mas será que eu vou ter limitação no meu exercício, né? Até questão criativa do advogado, né? Porque aí a gente interpreta... O direito tem isso, né? Eu interpretei, vou ter o ônus da minha argumentação e vou colocar a minha tese ali. Então, eu acho interessante para quem está pensando se é o caso de sair do privado ou está na faculdade, que é isso e teria essa limitação ou não. Isso, é super importante a sua pergunta e importante eu mencionar isso, porque pela minha experiência, né, de Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, a gente tem uma abertura bastante intensa, inclusive para novas iniciativas, né? A gente tem visto muito a questão da conciliação, da arbitragem, isso tem sido incorporado pelo próprio ente estatal, pelo órgão Procuradoria-Geral do Estado. Então, iniciativas de outros procuradores que fazem cursos que, né, se aprimoram. Eu fiz um curso pela Procuradoria recentemente sobre negociação, sobre arbitragem. A gente tem trazido isso muito para dentro da Procuradoria e ela tem, na medida do possível, porque é uma estrutura pública e o seu movimento é um pouco mais demorado, mas tem sim se atualizado, incorporando mecanismos tecnológicos e possibilitando que os seus profissionais não sejam mais aquilo que a gente imaginava do servidor público há 10, 20, 30 anos, de meramente um robozinho que faz a mesma coisa, trabalhos manuais, sem nenhum tipo de abertura para o mundo, nem incorporação de novidades. Então, hoje a Procuradoria faz muito isso e quem pensa, eventualmente, numa carreira pública e se dedica ou tem algum tipo de interesse no exercício da advocacia, me parece que a Procuradoria-Geral do Estado é um excelente ambiente para trabalhar com criatividade. Muito legal. E você tocou no assunto que eu sou apaixonada, né? Que são os outros métodos de resolver conflito. A mediação, a arbitragem, sim, a gente não ficar só limitado ao poder judiciário, porque é muito automático, né? Deu um problema, vou processar, vou entrar na justiça e vou resolver. Mas muitas vezes deixa de se analisar que aquele conflito ou aquelas partes envolvidas podem ter uma solução mais eficiente do que deixar no judiciário. E dentro da Procuradoria nós estamos com esse viés, então, de olhar para os outros métodos para verificar a possibilidade de acordos, mas não um acordo por si só, mas a mediação, de chegar a entender o cerne da questão. Na área de saúde, eu acredito que deve ter muita questão de medicamento, de pessoas aguardando por como que fala? Uma vaga num hospital, alguma coisa assim. E quando a gente consegue sentar, entender as necessidades e não esperar lá a decisão judicial, a gente traz mais efetividade para o direito em si, né? Exatamente. Isso tem sido uma preocupação grande da instituição. O planejamento estratégico da Procuradoria leva em conta como principal objetivo a diminuição da litigiosidade. E se dizia muito, né, antigamente, tanto no público quanto no privado, isso vale, que o bom advogado é aquele que, né, ganhava mais processos, agora é aquele que evita mais processos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma limitação aí, histórica, relacionada à impossibilidade, ou possível impossibilidade de negociação do interesse público. Ou seja, eu, na condição de procurador, tenho aptidão ou competência para negociar um interesse que não é meu, nem do meu cliente, mas do Estado do Paraná, ou seja, de todos nós. Isso, durante muito tempo, foi tratado quase
como tabu na administração pública e na advocacia pública. Mas isso tem mudado muito nos últimos anos. Claro que com parâmetros, com controles, com autorizações de instâncias superiores. Hoje, isso na própria Procuradoria-Geral do Estado já é possível. Tem um caso, né, que a gente está discutindo agora, que a empresa acionou a Justiça Federal para uma mediação pré-processual. Então, isso foi instituído, nós participamos, o secretário de Estado participou também, o DR, enfim, todos os órgãos de Estado com os representantes da empresa, para tentarmos juntos buscar uma solução para um impasse numa determinada obra, e muito provavelmente isso vai acontecer sem que haja o processo judicial e todas as suas, né, consequências, especialmente o prazo que acaba escorrendo. Então, é um foco, é um objetivo, não é fácil nem no privado nem no público, mas isso está sendo incorporado também na própria Procuradoria-Geral do Estado. É uma questão cultural, né, doutora? Eu sei que na faculdade eu não tive isso e eu ainda era incentivada para o litígio. Hoje na faculdade a gente já ensina os estudantes de direito sobre as outras formas, sobre a viabilidade de uma mediação e até da arbitragem, que embora tenha um terceiro que vai tomar uma decisão, mas ele é muito mais técnico, muito mais apurado e as partes conseguem acordar os prazos, né? A gente não fica dependendo aí de disponibilidades, né? Porque a pauta de audiências é gigante, a gente sabe que tem muitos casos e com a arbitragem a gente consegue reduzir isso. E no âmbito federal, a gente tem um núcleo já direcionado para isso, na Advocacia Geral da União. No estado do Paraná, tem alguma coisa assim? Temos uma possibilidade de uma Câmara do Estado, alguma coisa assim, sabe dizer? No planejamento estratégico do Estado, a gente já está incorporando, eu não participo diretamente, tem todo um setor de procuradores que são voltados, né, a coordenar a estratégia, o planejamento da Procuradoria, e eu não posso te dizer concretamente o que já existe, porque me parece que especificamente uma Câmara ainda não foi formada, mas os estudos e os trabalhos em parceria com outras procuradorias do Estado, para, enfim, ter o benchmarking aí, para verificar o que está acontecendo. Isso está acontecendo. Em breve a gente vai ter, eu não duvido, eu acredito muito nisso, vai ter uma instância que vai evitar a maior parte dos processos que hoje são ajuizados em face ou pelo Estado do Paraná. Muito legal. Eu tive contato com uma procuradora do município de Blumenau e eles tiveram um case muito legal lá, até no âmbito tributário, que é algo onde a gente tem mais, né, dificuldade, porque tem que ter toda uma estrutura legislativa, mas foi um case bem legal e eu tenho visto bastante estudo nas procuradorias e eu fico muito feliz com isso. A gente espera, como você disse antes, no meu tempo de faculdade e até recentemente, o incentivo era a litigância. O Brasil, né, o Dr. Clênio, nosso amigo que estuda saúde e justiça federal, ele sempre diz em suas palestras, falando da judicialização da saúde, mas ele traz um dado mais amplo, que o Brasil é o campeão mundial de processos judiciais. É o país do mundo que mais existe processos judiciais por habitante, né? 80, 90, o CNJ agora com todo esse controle brilhante que tem feito, divulga esses dados, esses números para a gente ver, né? Se estão aumentando, diminuindo, onde está indo, onde não está, qual o tempo médio dos processos, mas ainda somos os campeões mundiais de litigância. Mas me parece que, por outro lado, o problema foi detectado e as soluções estão sendo buscadas. A gente está na fase de aprimoramento e implantação dessas soluções para que a gente volte a um padrão aí razoável, com menos conflito, ou menos judicialização e mais... O conflito sempre vai existir em toda a sociedade, mas uma solução mais simples, mais ágil e mais fácil desses conflitos. Mais autonomia das pessoas saberem que elas podem resolver, não precisa só do terceiro lá, né? Exatamente, e é o papel, né, da negociação, da mediação. Você participar da construção de uma decisão traz muito mais legitimidade, muito mais facilidade e rapidez em concordar com aquela decisão, em se sentir satisfeito com a solução dada para o caso. Exatamente. E quando a pessoa chega e vem um acordo pronto, ela, para se livrar do processo, aceita, mas não significa que ela vai cumprir, né? Exato. Quando ela participa, ela se compromete com aquilo que ela sabe que vai dar conta. Perfeito. Doutor, vamos mudar um pouco de assunto agora. Vai lá. Vamos falar sobre compliance. Opa. Você atua em várias áreas, né, doutor? Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua outra atuação na assessoria, na consultoria, sobre o compliance. Isso. Eu comecei a trabalhar com o compliance faz 15 anos, antes até de, né, se tornar mais difundida a prática por exigência lá da lei anticorrupção. Mas a minha vida acadêmica, né, eu falei um pouco da vida na procuradoria, minha vida acadêmica começou logo que eu me formei, e o meu doutorado foi
exatamente sobre o tema parcerias no setor de saúde, né? Participação privada no setor público de saúde. E a relação público-privada na saúde, ela ocorre no Brasil, especialmente, em grande medida com entidades do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. E por que isso acontece? Pela história do Brasil, né? A primeira Santa Casa do Brasil, o primeiro hospital no Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos e a de Pernambuco em 1543. 1543, não tinha estado, não tinha nada, mas tinha uma Santa Casa, uma unidade de saúde aqui, algumas delas existentes até hoje, tantas outras criadas depois por outras igrejas, pela Igreja Católica, por grupos de imigrantes e assim por diante. Então, nós temos todo um panorama da saúde muito prestado por entidades sem fins lucrativas, e aqui entra o compliance. A relação das entidades sem fins lucrativos com o poder público é muito complexa, é muito difícil, é objeto de alguma ideologia, e eu trabalho nessa relação. A minha busca, quando eu trabalho em compliance, a empresa 3Comply faz justamente isso, é assessorar entes públicos, municípios, especialmente entidades privadas, que trabalham no setor de saúde, para que elas consigam conduzir a relação de parceria da maneira mais adequada, conforme todos os preceitos e todas as exigências legais, regulamentares e assim por diante. O que muda, Carol, só para pontuar exatamente o ambiente em que a gente está e o ambiente onde eu trabalho. Em 1988 é que saúde se tornou direito no Brasil. Até então não era. Portanto, passou a ser responsabilidade do poder público prestar saúde. Mas quem presta grande parte das atividades de saúde, especialmente hospitalares no Brasil? Entidades sem fins lucrativos. O Estado sempre incentivou essas entidades a fazerem isso, porque isso traz benefício para todas as pessoas. Mas em 88 isso se torna dever do Estado. Eu e você podemos cobrar do Estado, judicialmente até, falando em judicialização, para que ele preste serviços de saúde através de entidades do terceiro setor. Então essa relação, que antes era de mero incentivo, que o poder público dava a essas entidades, passou a ser uma relação em que o poder público tem o dever constitucional de realizar esse incentivo, de repassar recursos, dar condições para essas entidades prestarem os seus serviços. E saúde é cara. Saúde envolve, né, uma atividade complexa, trata do bem mais importante que todos nós temos, que é a saúde, e envolve muito dinheiro. A atividade mais cara que existe, né, que move maior dinheiro em todo o mundo. Então, por esses três fatores, existe uma série de conflitos entre as entidades, entre o poder público e entre os órgãos de fiscalização e controle, especialmente os tribunais de contas, em alguma medida o Ministério Público. E eu trabalho dando assessoria, colaborando na definição de fluxos, processos, regulamentos internos, organização e condução dos comitês de ética, dentro das entidades especialmente, para que elas deem conta de prestar o serviço de saúde de modo adequado, atendendo todas as exigências do poder público e, por vezes, questionando o poder público para que juntos construam soluções. Então esse é o compliance que eu faço, o compliance bem específico, não o compliance, né, geral para empresas, que funciona para todas aquelas empresas, especialmente para evitar atos de corrupção, mas aquele realizado, implantado por quem tem conhecimento na área e pode colaborar no próprio processo. E aí você se depara, me parece que há uma dificuldade entre os entes se conversarem dentro da racionalidade de cada um. Vamos lá. A administração pública tem todos os preceitos, as obrigatoriedades, né, os princípios que regem a administração pública e o dever de agir conforme, né? E dentro da iniciativa privada, mesmo sem fins lucrativos, que são as organizações, ela tem o objetivo de chegar lá no objetivo dela e aí ela não vê a mesma forma que a administração pública vê. Quando eu me deparei em algumas circunstâncias de fazer um encontro entre a atividade privada com ou sem fins lucrativos e a administração pública, eu percebo um certo choque cultural mesmo por causa da lógica e racionalidade de operação. E aí você tem que ajustar isso, certo? É perfeito. Essa sua descrição é perfeita e é justamente esse o ambiente em que eu me encontro e tento aparar, ajustar as arestas do princípio da legalidade que rege, que pauta todo o comportamento da administração pública e dos agentes públicos, que só posso fazer aquilo que a lei expressamente permite, e
o ambiente da iniciativa privada, que é posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, a partir do momento que você tem uma parceria entre o poder público de um lado, que tem uma conduta muito restritiva, e a iniciativa privada sem fins lucrativos de outro, que em tese tem toda a liberdade de agir, exceto naquilo que a lei expressamente proíbe. A gente tem um ambiente muito mais amplo aqui, muito mais restrito aqui. O que o poder público normalmente acaba esperando? Que a entidade do terceiro setor, a entidade que gerencia uma estrutura de saúde, ela observe todas as exigências procedimentais, todos os limites que o próprio poder público tem de observar. E esse é o grande desafio. A gente encontrar, e é lógico que pelo fato dela receber apoio, incentivo, recursos do poder público, ela tem que prestar contas de suas atividades e tem alguns limites a serem respeitados, mas os limites não são os mesmos impostos ao próprio poder público. E esse embate, muitas vezes, da entidade buscando maior autonomia e o poder público buscando restringir essa autonomia, acaba gerando uma série de discussões, de críticas, de processos, de indagações de Tribunal de Contas, de Ministério Público, do próprio poder público parceiro, em face da entidade sem fins lucrativos. Então, essa reconexão entre a autonomia que a entidade tem necessária para desenvolver as suas atividades e aquilo que o poder público impõe, acaba gerando os conflitos onde eu me insiro. E para terminar, a questão talvez mais importante aí, é que nem sempre, e aqui uma questão que me parece fundamental, as restrições trazidas pelo aquilo que a gente chama, né, do direito regime jurídico administrativo, essas limitações nem sempre afastam um outro objetivo e uma outra crítica que é feita às entidades, e com razão, porque isso existe, que é a corrupção. Né? Então, a gente tem que imaginar que o fato de haver corrupção em determinadas entidades não significa que elas devam ser transformadas em poder público, mas que elas têm que ter outros controles e outras formas de aferição, como, por exemplo, a transparência, mas não o engessamento e a mimetização de comportamentos públicos por elas. Isso tudo aí vira um trabalho artesanal, né? Porque não dá para seguir um modelão que vai se encaixar para todo mundo, porque cada entidade ali, em cada relação, vai ter um porquê, um para quê, e você vai ter que desenhar isso, é assim mesmo? É isso, exatamente. Tem a história, o contexto, a realidade da entidade, que varia e varia muito, e tem do próprio poder público, muitas vezes municípios, né, médios, grandes e pequenos, que também têm uma percepção, como a gente comentou, que é genérica, mas tem a sua estrutura, a sua origem, as suas pessoas que lá estão, e fazer, né, conseguir fazer esse acoplamento, digamos assim, acaba sendo algo bastante artesanal, né? Daí a ideia, né, e a dedicação que eu acabo tendo quando estou nessa atividade de buscar facilitar, mas em cada caso concreto e não com algo, né, pré-determinado, para que isso funcione e a gente tenha parcerias de sucesso, porque eu acredito nisso. Quando eu fiz o doutorado lá atrás, a questão que existia, né, é constitucional, é legal a parceria com o terceiro setor para prestar serviços de saúde? Porque naquela época ainda, né, vigia uma ideia absolutamente superada de que saúde tem que ser prestado, saúde pública tem que ser prestado por uma estrutura estatal. Isso não acontece, depois eu estudei, demonstrei na própria tese, em lugar nenhum do mundo, né? Nem no Canadá, nem na Inglaterra. Mesmo nos países nórdicos, o regime jurídico lá é muito mais flexível do que o nosso regime de servidores públicos, né? O regime jurídico público. Portanto, o que me levou a estudar isso foi uma percepção que eu comprovei na tese de que era constitucionalmente viável a prestação privada. E nesse segundo momento, nos últimos anos, né, uma vez que o STF, felizmente, já reconheceu isso, o passo seguinte é fazer com que essa relação seja a melhor possível para que o serviço seja o melhor possível para todos nós. Cooperando a gente consegue chegar mais longe, né? Doutor, me conta qual foi o maior desafio até hoje na sua carreira. Desafio? Desafio, uma coisa que você falou assim, gente, isso me tirou da zona de conforto. Eu tive vários casos pela Procuradoria, eu tive vários casos emblemáticos, mas assim, não pensaria um específico, mas a gente tem trabalhado muito com grandes licitações, e grandes licitações, falando em judicialização que a gente já mencionou, não raro há decisões judiciais que acabam paralisando ou o contrato, né, mas normalmente a própria licitação. Então, muitas vezes a gente fez trabalhos, isso acaba acontecendo
né, algumas vezes ao ano, em que a gente tem que fazer um trabalho bastante intenso no primeiro grau, no segundo grau, eventualmente, né, presidência do TJ e levando aos colegas lá de Brasília para que a gente consiga suspender determinada decisão liminar para que uma obra importante para o estado do Paraná possa ter sequência. Então, esses desafios são desafios bastante importantes. E além deles, dois óbvios, né, que não são estritamente profissionais, mas o concurso público, né, que acaba sendo, no meu caso foi super rápido, foi uma dedicação super intensiva e foi um período não tão longo, mas é um desafio bastante importante, que eu tive dedicação total, e a defesa da tese de doutorado, né, o doutorado, o meu livro, eu tenho bastante orgulho dele, está disponível, inclusive, para download, eu tenho o meu site, né, fernandomanica.com.br, ele está disponível para download, está esgotado, eu preferi não reeditar, porque ele é um livro, né, que tem um momento histórico em que ele foi produzido, acho que tem ainda muita coisa interessante lá, e preferi deixá-lo disponível para download lá no meu site. Então, as atividades judiciais, o concurso, a tese, e nas consultorias, né? Eu costumo dizer que o trabalho de estruturação de uma parceria com o terceiro setor é um trabalho muito complexo e muito arriscado. E quando eu acompanho, especialmente agora falando um pouquinho do município, pelo lado dos municípios, que eu faço um treinamento, que eu oriento, que eu acompanho, né, e a gente consegue reunir pessoas dos municípios de todas as áreas, do jurídico, do controle, da fazenda, da administração, da saúde, todos juntos, integrados, né, porque o que a gente discute, a minha formação é jurídica, mas não é, o curso não é jurídico, o treinamento não é jurídico, a gente discute todos os temas relacionados. E acompanhar esses municípios e enxergá-los superando cada etapa, celebrando uma boa parceria, executando essa parceria, é um desafio super intenso e ao mesmo tempo super gratificante também. Então diria que são esses 4 para pegar um de cada área. E tem que se dedicar bastante, né, doutor? Muito. Vamos lá. Quer contar pra gente uma situação curiosa? Aquela assim que faz a gente dar uma risadinha? Eu sou péssimo para situações curiosas. Nada de curioso no exercício da profissão, assim, que chama atenção, que virou uma piada, vai. Não, eu tenho dificuldade, uma que virou piada na procuradoria, eu tenho dificuldade, eu prefiro fazer, e não é curioso nem engraçado, mas é uma característica que gerou discussões e conversas. Mas eu tenho muita dificuldade em fazer trabalho repetitivo. Né? Então, é evidente que no setor público também, especialmente quando o Estado é polo passivo, existem muitas ações que milhares de pessoas ajuizam, que são um dos motivos, né, para a gente tentar evitar que se chegue a esse ponto. Mas durante um determinado período, e o trabalho em qualquer ambiente público ou privado, ele tem as suas transições, houve um período em que eu recebia, na minha atividade, eu não fazia grandes licitações, eu fazia trabalho mais repetitivo, e vinha muitas demandas de determinado grupo de servidores. Então, eu fiquei mal naquele ano, né, pela repetição dos processos que me enviam sobre a mesma coisa. E eu não aguento fazer isso. E felizmente, a Procuradoria incorporou, como eu tinha lhe dito, essa estratégia, ou seja, tentar colocar pessoas com aptidões, com vontades, com desígnios, etc., em cargos ou em funções adequadas àquilo que elas gostam para dar a melhor satisfação. Então, teve um momento em que eu, enfim, quase tive um ataque de pânico, não por ter algo muito difícil a fazer, mas por ter que fazer a mesma coisa. E felizmente isso foi superado. Sabe que eu estava conversando com uma colega, ela é engenheira florestal. E aí ela tá fazendo doutorado agora e tal. E ela comentou comigo assim, eu falei assim, eu morro de vontade de fazer um concurso, mas eu tenho medo de ficar frustrada fazendo a mesma coisa. Que é bem nisso que você falou, né? De atividades repetitivas. Mas é bom ter esse feedback, que existe a possibilidade de você, mesmo dentro do serviço público, ter um olhar para os potenciais, para a forma como que as pessoas lidam e poder encaixá-las de forma adequada, né? Exatamente. Eu acho que em toda atividade isso vale, né? E começo a falar e pensar em falar para os meus filhos que são pequenos, mas em toda atividade, em toda profissão, obviamente você muitas vezes tem que fazer o que precisa ser feito.
né? Tem que fazer o que precisa ser feito. Mas com o passar do tempo, você vai se descobrindo, vai conhecendo as coisas, vai podendo se dedicar, e nas funções públicas, na Procuradoria, pelo menos que é a minha experiência, essa possibilidade é ampla. Claro que com dedicação, dando tempo ao tempo, né? Esperando, sugerindo, mas é plenamente possível e acho que é essencial no nosso mundo que isso aconteça. Mas não tenha medo. Enfim, não sei exatamente a área dela, claro que é importante ela conversar com pessoas da própria área, mas na Procuradoria-Geral do Estado, isso é absolutamente possível. Muito legal. Então, ó, para quem está pensando em procuradoria, ficam dicas excelentes de quem está lá dentro, né? Porque às vezes a gente olha, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, mas a gente também julga muitas coisas, então é bom a gente saber de quem está lá dentro, né? Doutor, vamos para o próximo bloco. Vai lá. O que você quer agora? Vida ou direito? Vamos seguir no direito, depois a gente vai para a vida. Ele gosta do que faz, gente. Vocês estão entendendo? Ele gosta. Então, vamos lá, doutora. Lei de licitações, lei quentinha aí no momento, né? Segura, entra em vigor, não entra, começa, não começa, mas mudou muita coisa na contratação pública ou não mudou tanta coisa assim? Como é que você olha, assim, um panorama geral da lei? É uma lei muito bem escrita, é uma lei muito bem organizada, bem sistematizada. Eu diria que ela é uma lei primorosa em termos de organização de texto e de conteúdo. Ela soluciona muitas lacunas, ela preenche muitas lacunas que eram trazidas pela Lei 8666, pela própria Lei do Pregão e do RDC. Ela acaba, né, sistematizando 3 leis em uma só, e ela trata ou traz para dentro da própria legislação muito do que o Tribunal de Contas da União já tinha consolidado como sua jurisprudência e que era seguido por grande parte da administração pública. Então, me parece que existem algumas inovações pontuais muito importantes, né? Um caminho à adoção, a abertura à adoção de novas tecnologias, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o diálogo competitivo, que é super específico, mas traz a possibilidade de a administração pública contratar inovações tecnológicas, né? Que não tem sequer a especificação de quais sejam, ou seja, o particular que vai propor qual é essa inovação. E, portanto, ela é um avanço com aberturas importantes para a inovação, mas mais do que tudo uma sistematização importante e a consolidação em termos legislativos daquilo que o TCU dizia. Isso traz segurança jurídica, porque a gente vive num ambiente hoje, Carol, em que, na minha época, talvez, ou um pouco antes, o direito administrativo, né, o direito que trata das relações com a administração pública, ele surgia, tinha como fonte a doutrina. Era o Eli Lopes Meireles, o Celso Antônio Bandeira de Mello e depois Maria Silvia e outros. Isso passa já nos anos 2000 de uma origem muito mais para as decisões tanto judiciais, mas especialmente dos tribunais de contas. Então a fonte do direito hoje é muito menos doutrina. Claro que ela continua sendo importante, temos excelentes livros de referência, mas é muito mais decisão judicial. E mais recentemente ainda, mais do que hoje as decisões judiciais, é a própria lei. Porque as novas legislações, a gente pode discordar do mérito das leis brasileiras sobre administração pública, mas a forma, em regra, é muito bem organizada. Então a gente tem isso. A gente tem hoje um arcabouço que é nacional, que praticamente extinguiu a competência de estados e municípios para legislar suplementarmente sobre licitações. É uma lei única, rígida, completa, complexa, mas bem organizado, com alguns pontos de inovação e alguns pontos de segurança jurídica, sobretudo trazidas das decisões do Tribunal de Contas. Vou te fazer uma pergunta que eu pensei agora, em razão do que você disse. A gente não vive tanto numa segurança jurídica positivada na lei. Eu vou abrir meu coração. Eu sofro quando eu vou lá, olho na lei e falo assim, não, tá ali expresso, tintim por tintim. E aí você bota lá na tua petição e manda pro julgado. E aí vem, não, mas eu tô interpretando diferente, vou seguir a interpretação do fulano. Daí a Câmara tal. E você vê o direito ocorrendo mais por interpretação do que pelo direito positivado.
Você sente isso também? Você sente que a lei, embora ela seja completinha, ainda vem muito da minha interpretação mais do que ela... Claro que a gente não pode se limitar à letra da lei, né? A gente tem que ver todo o contexto, como que tá aplicando, etc. Mas eu tenho sentido, isso tem me deixado assim meio esquisita. Esquisita pra não dizer... Entendi. É isso. A gente vive de modo muito intenso, sempre viveu, né? E tem vivido de modo muito intenso uma disputa entre a segurança jurídica e a noção de justiça. Então, a partir do momento que você tem uma lei detalhada, que especifica todos os comportamentos, todas as consequências, o que se busca com isso? Dar o máximo de segurança jurídica. E o direito surge, o Estado surge lá na Idade Média e Idade Moderna com esse grande objetivo, né? Trazer segurança e previsibilidade para as relações humanas, relações sociais, relações institucionais. Segurança e previsibilidade. Como você tem segurança e previsibilidade? Tendo uma pauta pré-definida que te diga o que vai acontecer em cada hipótese que se materializar na vida real. Quanto mais isso tiver especificado na lei, melhor para a gente ter segurança. Mas aí passa o tempo, né? E as relações sociais vão se tornando mais complexas e surge a ideia, ou volta uma ideia que era anterior, né? Estou simplificando aqui, de que os princípios, aqueles grandes valores que o próprio ordenamento jurídico alberga e que passam a cada vez mais residir nas constituições, eles também devem pautar o comportamento concreto das pessoas. Então, ainda que tenha uma lei que diga especificamente que em determinada situação a conduta deve ser essa, se um outro princípio demonstra que naquele caso específico a conduta poderia ter sido outra, vem um juiz, vem outro intérprete, um outro advogado, enfim, e diz que aquela conduta não era a adequada para aquele caso, e sim essa outra, porque o princípio diz isso. É como que mais ou menos aquela nossa argumentação, né? O sinal está vermelho, tem que parar. Mas era noite, estava escuro pelo princípio da segurança, da proteção da família, etc. Eu furei o sinal e não devo levar multa. Tem que levar multa ou não tem que levar multa? Bom, além disso, que se furar o sinal tem que levar multa, e não tem outra lei que diga que se estiver escuro à noite, etc., não precise ou possa furar o sinal. Não tem uma lei que diz isso. Pelo princípio, a gente pode afastar a multa, no caso, porque a pessoa desrespeitou? É a interpretação com base na lei, que visa a segurança jurídica, e a disputa com base na interpretação principiológica que visa buscar a justiça. Mas é justo multar uma pessoa ou que estava com o filho doente, com uma crise, estava indo para o hospital e furou o sinal? Posso afastar a multa por esse motivo? É uma busca por justiça, mas traz insegurança. Como solucionar isso? É o desafio da humanidade, é o desafio do direito, e por isso que essa nossa atividade, né, sempre existiu e sempre vai existir, né? E a máquina aí pode nos substituir em alguma medida, em alguns trabalhos, mas acho que essa ponderação de aplicação ou não dos princípios e de aplicá-lo de modo a afastar a incidência de uma lei, me parece que é o grande desafio da nossa sociedade. E eu acredito, e talvez esse movimento da lei cada vez mais especificar, no caso das licitações, procedimentos a serem adotados, talvez a busca seja essa, de dar segurança e afastar outras interpretações que não aquelas que a própria lei determina. Mas isso depende, lógico, né, não daquilo que está escrito, e sim da cabeça e da percepção de todos nós, especialmente dos tribunais. O doutor escreveu o artigo que é a concessão de uso de bem público na nova lei de licitações e seu cabimento para hospitais. E eu vou citar um trecho aqui que eu estava lendo seu artigo e me deixou instigada a falar sobre a lei decorrente desse trechinho. Diante desse cenário, mantém-se o quadro anterior, segundo o qual tais definições podem ser objeto de regulamentação por cada ente federativo através de lei, decreto ou cláusula contratual. Ainda que tenha havido algumas novidades, a hipótese de superação do antigo quadro normativo das concessões de uso pela nova lei de licitações não se demonstra verdadeira. E aí vem uma crítica sobre esse ponto, certo? Eu quero que você conte para nós a sua visão sobre o que mudou da lei, se ela trouxe o que esperava, se faltou alguma coisa, e o que é, primeiro, né, concessão de uso para o pessoal que não conhece, não tem tanta afinidade. Tá, esse é um tema interessante, eu sempre defendi essa hipótese, e até alguns artigos outros que eu tinha escrito anteriormente, que é o seguinte,
É possível que a administração pública celebre com o hospital privado sem fins lucrativos um ajuste, especialmente sob a modalidade de contrato de gestão, para que essa instituição sem fins lucrativos gerencie uma estrutura pública, um hospital público. Temos vários exemplos de sucesso e eu acho que o público talvez não saiba, nosso ouvinte não saiba, telespectador. Dos 40 melhores hospitais públicos do país, 34 são gerenciadas por organizações sociais. Ou seja, a estrutura é pública, os equipamentos é público, os recursos são públicos, mas quem gerencia é uma entidade do terceiro setor. Eu não estou falando de hospitais filantrópicos, esses não entraram nessa análise, estou falando de hospitais públicos. Hospitais públicos que muitas vezes as pessoas nem sabem que são gerenciados por uma instituição privada, mas são. Então, a eficiência das instituições, do ponto de vista operacional, é comprovado por essa pesquisa, foi publicada no ano passado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas vai lá, qual que é a minha ideia no caso da concessão de uso? Se é possível que uma estrutura pública de saúde seja transferida, ou seja, outorgada para que uma entidade sem fins lucrativos faça a sua gestão, por que a gente não poderia fazer um contrato de concessão para que, em vez de uma entidade sem fins lucrativos, uma empresa, assumisse a gestão dessa estrutura, prestasse serviços de saúde, mas por meio de um contrato de concessão e não de um contrato de gestão? E por que isso? Porque o contrato de concessão, isso está consolidado na jurisprudência, ele admite a cobrança de receitas acessórias. Então, você poderia fazer a concessão de um hospital abandonado, e nos municípios tem muitos. O que mais tem hospital abandonado, subaproveitado, construções, enfim, às vezes até com equipamentos mais defasadas. A ideia é: transfere para uma empresa que tenha capital, tenha potencial de investimento, ela pode reformar e equipar. Ela vai atender SUS, esse hospital vai ser um hospital público atendendo o SUS, melhorando para a população, e vai poder também atender planos de saúde. Claro que isso tem que ser muito organizado no contrato, para não ter o privilégio do privado, plano de saúde em relação ao usuário do SUS, mas possibilita, especialmente em pequenos municípios, em que só há necessidade de um hospital. Não um privado e um público, mas um só que dê o atendimento para quem tem plano e possa pagar, até para diminuir o preço, o custo do serviço público e também o serviço público. Então, sempre defendi essa hipótese e eu fui instado a escrever um artigo sobre esse tema pós-lei de licitações. E a lei de licitações, a 14.133, ela diz expressamente lá num dos seus primeiros artigos que ela incide ou disciplina os contratos de concessão de uso de bem público. E a minha crítica aí é no sentido de que ela diz isso, mas ela não traz nenhuma cláusula específica sobre o contrato de concessão de uso de bem público. E daí, nesse ponto, eu acabei de dizer, que a lei de licitações ela trata de quase tudo e deixa pouca competência remanescente para estados e municípios. Mas no caso da concessão de uso de bem público, existe essa competência e caso um estado ou um município queira utilizar essa modalidade de contrato, na minha opinião, ele deve legislar justamente para dar segurança jurídica para o próprio ente público e para a empresa que for executar ou gerenciar essa estrutura pública por meio do contrato de concessão. Isso tem acontecido, alguns municípios já do estado do Paraná tiveram já essa iniciativa, o próprio estado do Paraná, eu li pela imprensa que isso também tem sido, faz parte do planejamento do estado. Minas Gerais também está adotando um modelo e certamente isso vai se replicar para outros lugares, justamente para que se possibilite esse aproveitamento de estruturas públicas e, quem sabe, aí o atendimento compartilhado do plano com o SUS. Muito bom. E aí entra a atividade de relações governamentais aí, que vai permear para auxiliar as empresas a conseguir essas concessões aí. Uma atividade super importante. Estou colocando porque nossa próxima convidada, no nosso próximo podcast, é uma profissional de relações governamentais. Vocês vão descobrir o que essa pessoa faz. Olha, que legal. Eu vou assistir. Atividade super importante e cada vez mais, e que trabalha justamente no âmbito dessas relações público-privado. Bacana. Quero assistir o próximo também. Você não... tem que curtir, compartilhar o canal, colocar todo mundo aí para assistir, porque só tem coisa boa, entendeu? Vamos lá, deixa comigo. Vamos lá. Eu atuo bastante na parte de direito administrativo com credenciamento de empresas em uma atividade específica no governo do estado. E eu vejo aí, agora veio a nova lei, o governo do estado, especificadamente neste caso de credenciamento, não se manifestou se vai mudar o modelo de credenciamento, se não vai mudar, porque a lei, ela colocou
Aí ela veio no credenciamento, ela definiu o que credenciamento, colocou 3 hipóteses de credenciamento lá, de como contratar essas empresas para instrumentalizar a atividade pública. E aqui no Paraná a gente tem uma lei que é completamente diferente. Não completamente diferente, mas vamos lá. Ela tem outros requisitos. E aí? E aí a gente vai ter que casar, porque é suplementar essa competência com relação à lei federal agora. Então, ela vai ter que absorver os requisitos da nova lei e fazer adaptações. E aí vem toda aquela questão de eu vou ter que esperar renovar esses credenciamentos para aplicar a nova lei, eu aplico ela agora e já mudo esses contratos. O que as empresas que são credenciadas, assim, no teu ver, bem, eu sei que não é a tua área, que é saúde especificadamente, mas só porque a gente entrou na lei e trouxe essas definições, de forma geral, como que você visualiza isso? Ou você já se debruçou sobre isso? Eu já estudei credenciamento, especialmente na área da saúde. Fiz talvez alguns pareceres anteriores e sempre disse, né? Isso não era muito claro em alguns municípios, em cursos, treinamentos, não ficava muito claro. E a lei, nesse ponto, me parece, a lei federal deixou evidente algo que, enfim, para mim me parecia evidente, mas algumas pessoas não tinham essa percepção e usavam de modo inadequado, que é credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. O credenciamento é uma contratação por meio de inexigibilidade quando a administração pública tem diversos prestadores e pode contratar todos eles, ou satisfaz de modo mais adequado a administração pública ter um contrato com todos do que escolher apenas um deles. A grande questão é o critério de escolha desses prestadores, né? E o critério de escolha desses prestadores, me parece que o mais adequado é pelo próprio usuário do serviço. Então, você credencia uma série de prestadores de determinado serviço e o usuário vai escolher entre eles qual vai prestar aquele serviço, porque é mais próximo, etc. Né? Então, esse é o ponto que me parece que a lei atual, ela naquela linha do que eu disse, né? Ela trouxe já a jurisprudência do tribunal para dar mais segurança jurídica e deixar as coisas às claras. Agora, no estado do Paraná, a lei, eu não lembro de cabeça exatamente, Carol, o que ela diz, a lei sobre credenciamento, mas eu participei do grupo, né, lá da PGE, coordenada pelo colega Dr. Hamilton, que elaborou o regulamento da lei de licitações no estado do Paraná. São 700 e tantos artigos, milhares de dispositivos, ficou um trabalho muito denso, muito amplo, que disciplinou, tratou de cada um dos temas referidos pela nova lei. E eu não lembro, acho que talvez fosse o caso, né, da gente investigar se o regulamento já não trata de algo específico sobre o credenciamento, porque me parece que a partir do momento em que a lei anterior deixar de ter vigência efetivamente, né, se tudo der certo no final do ano, e a lei, né, 14.133 tiver sua vigência integral, me parece que vai ter vigência no estado do Paraná a lei e o decreto. E, eventualmente, o decreto traga essas soluções. Teríamos que consultá-lo. É interessante, porque hoje ela diz lá que eu tenho que fazer um rodízio com os prestadores de serviço. E na lei federal diz que é o usuário que vai escolher qual que ele quer. E aí eu já fiquei pensando, gente, tem muita empresa credenciada no estado do Paraná que, vamos supor, clínicas de exame para habilitação. É rodízio? Você nunca sabe para onde você vai. E agora, provavelmente, você vai poder escolher. Tem uma perto da minha casa, não preciso ir sorteado. E aí vem a questão que o credenciamento por si só, por ele ser precário, também não dá segurança jurídica para essas empresas de que aquele regime vai ser mantido, né? Então, elas vão ter que se adaptar para essa nova aplicação, se for o caso de mudar. Tem o viés da empresa em si também, né? Perfeito. Me parece que se não houve, né, você está dizendo que não teve o conhecimento, provavelmente não houve, mas deve estar em fase de reelaboração e renegociação dos próprios contratos ou, eventualmente, até de realização do novo credenciamento. Nessas eu nem atuo, então eu só lembrei porque foi o exemplo, entendi. Mas não sei como tá, mas assim, olhando de fora, no caso, a empresa tem que se adaptar, né? Exato. Muito bom. Eu adoro credenciamento, sabe por quê? Porque credenciamento as pessoas dão tudo que é tipo de nome para dizer que não é credenciamento. Não é mesmo?
Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que ter. E a crítica que muitos fazem, eu fiz a Lei 13.019, que é uma lei nacional também que trata das parcerias com OSCs, né? Termos de colaboração e termos de fomento. Essa universalização legiferante por parte da União em áreas de competência que é concorrente. Até que ponto isso é necessário e adequado, especialmente num país que tem, né, 8 bilhões de metros quadrados, 5 mil quilômetros quadrados, 5 mil e tantos municípios. E, novamente, a gente está diante de uma tensão, né, entre a segurança, entre a padronização e a possibilidade de inovação e solução individual dos problemas. Mas eu tendo a acreditar que o mínimo de estruturação geral por parte da União é necessária justamente por isso, porque a gente tem muito ente federativo e a capacidade criativa é grande, mas a capacidade de se afastar das balizas mínimas da lei também é grande. Então a gente tem que conseguir corrigir isso e nesse ponto me parece que a lei trata o credenciamento de modo adequado, tendo que fazer com que os entes federativos eles se adequem. Não, foi fantástico, foi ótimo, a gente precisava disso. Quer mais água? Como é que você está aí? Não, tem aqui. Tem? Então tá bom, vamos lá. Um pouquinho rapidinho de LGPD e a gente vai pro pessoal, tá? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Âmbito de saúde, dado sensível, todo dia, toda hora, prontuário médico e etc. No seu ponto de vista, os hospitais públicos, a estrutura pública está preparada já para atuar no âmbito da LGPD? Precisa de mais tempo para se adequar? Como é que tá isso? Está em processo de adequação. Eu acho que a estrutura pública, ela leva um tempo, normalmente, para incorporar as inovações. Eu acho que houve um movimento bastante intenso nos últimos anos, de uma preocupação muito ampla com a proteção de dados. Na saúde, a percepção, a consciência e o conhecimento dos dados é essencial para o serviço de saúde. Até agora a gente não tem, né? Fala-se no cartão único, agora aqui com Saúde Curitiba tem lá os nossos exames, a gente está tentando incorporar, mas o registro único, em primeiro lugar isso, antes de falar da privacidade, me parece que uma centralização dos dados de saúde de cada um de nós é essencial. Né? Quando eu vou fazer uma consulta, claro que o médico faz toda a anamnese, faz a entrevista, etc. Eu conto a minha história para ele, mas isso poderia estar pronto, né? E eu esqueço de algumas coisas, ele esquece de perguntar, é essencial. Ou seja, a informação para tudo, mas na saúde, ela é absolutamente importante. Então, em primeiro lugar, me parece que um ponto anterior até da proteção de dados é sistematização desses dados de cada um de nós e que eles estejam sob o controle, obviamente, de cada um de nós, mas disponível para aqueles que nos atendem. Do ponto de vista do tratamento desses dados, me parece que os hospitais públicos não trazem um risco tão grande, porque a sistematização ou a ligação deles na rede ainda é incipiente. A gente não tem um acesso tão grande, uma capacidade de que esses hospitais, esses órgãos públicos ou alguém a quem eles estejam vinculados faça uma captação indevida. Então o risco é menor. Me parece que a LGPD para outras unidades, outras empresas e outras atividades que têm uma conexão maior, tem um risco mais elevado. De todo modo, é essencial que isso aconteça, é um processo que está em andamento, mas a gente ainda tem que caminhar, na minha opinião, um bom tempo para que haja, primeiro, essa sistematização, na sequência, esse controle, né? Por parte do próprio usuário, por parte do próprio cidadão. E sobre isso, Carol, me permita divulgar, está saindo agora no segundo semestre de 2023, um livro que é LGPD no setor de saúde. É uma coletânea de artigos, eu escrevi um artigo junto com a Caroline Goebel, sobre a ANPD. Então, é um livro, claro que muitos dos temas da LGPD são gerais, mas dentro do possível, né, focado aí na sua aplicabilidade para o setor de saúde. Muito bom, quero esse livro aí, me avisa. Bom, vou divulgar. Porque eu sou apaixonada pela LGPD também, e uma coisa que me deixou muito feliz na Lei Geral de Proteção de Dados é que ela privilegiou a resolução dos conflitos de forma autônoma. Que ela colocou, olha lá, se você aconteceu, vazou um dado, teve um problema, mas você foi atrás, você resolveu, a penalidade vai ser diferente para você, porque a gente está incentivando as pessoas a buscarem resolverem o conflito, né, direto com o titular do dado, etc. Então, eu fiquei muito feliz
eu acho que o legislador foi muito feliz em já contemplar isso dentro da lei, e as novas leis já estão vindo com essa pegada, né? Isso é muito bom, já contempla aquilo que a gente estava falando no comecinho do podcast. Exato. E eu tenho minha atuação, né, no compliance, vinculado a organizações de saúde, volta e meia chegam questões relacionadas a vazamento de dados, acesso a prontuários, e é muito interessante a estrutura que a gente já cria, implanta dentro das unidades, os procedimentos que são adotados, as evidências que são criadas, por exemplo... alguns hospitais públicos, né, volta e meia tem acidentes e tem figuras públicas que são internadas nesses hospitais, né? Teve um caso recente lá em São Paulo, e aí a tecnologia permite isso, né? O acesso ao prontuário eletrônico, o acesso ao prontuário, a gente consegue detectar todas as tentativas de usuários do grupo, daquela organização social que tentaram fazer o acesso. E nesse caso, como se sabe que é figura pública, já existe todo um procedimento que a gente criou de bloqueio das senhas e aviso automático de quem fez as tentativas. Então, quem faz 2 ou 3 tentativas nos avisa, a gente vai na pessoa questionar e explicar né, a questão do sigilo, de prontuário e tudo mais. Questão de foto, de filmagem dentro do hospital. Então, existem muitos e muitos casos que a gente trabalha diuturnamente. E a nossa atividade, né, a minha especialmente na condição de compliance, enfim, especialista na área e de professor, é justamente conscientizar as pessoas, né? Então a gente, a partir disso, além desse contato direto, faz as reuniões, faz os treinamentos pessoais por vídeo, para conscientizar as pessoas que trabalham dentro dos hospitais, que gerenciam esses dados, que têm contato com as situações, da importância que é hoje você tirar uma foto, compartilhar com uma pessoa, em 10 segundos o mundo inteiro já viu e nunca mais aquela foto vai ser apagada. Então é um caminho também de conscientização das pessoas, né, das organizações em primeiro lugar, mas das pessoas que eu vejo que está acontecendo, né? E a gente já teve um outro caso em que o nível, as tentativas, a curiosidade das pessoas, está vendo o prontuário de um paciente, tem aquele, vou ver o que está acontecendo, enfim, tem diminuído muito. Isso é bastante satisfatório. Nossa, também. Muito bom. É do ser humano a curiosidade, né? Mas sempre quando eu vou fazer adequação de empresa, eu falo, gente, primeira coisa, vamos conscientizar colaborador. Vamos trazer todo mundo aqui, explicar o que é, por que é e para que serve. Aí depois a gente vai olhar documentos, a gente vai estruturar, mas a gente primeiro precisa saber que todo mundo está na mesma página. Porque é lá na ponta que as coisas vão acontecer, né? É o funcionário curioso, ou até que saiu dali, quis levar o banco de dados junto, porque achou que ia ser viável no novo emprego dele. E aí que começam as pequenas fragilidades, mas tem um potencial gigantesco, porque... mundo digital, virtual, é isso aí, né? A gente nunca sabe aonde que aquilo ali vai parar. É isso, exatamente. Doutor, muito bom. Vamos encerrar nosso bloco sobre direito. E vamos falar sobre a vida. Ai. Vamos conversar com o Fernando agora. Chega de falar com o doutor, vamos conversar com o Fernando. Fernando, vamos lá. Perguntinhas, bate-bola. Estado civil. Eu sou meio devagar, eu vou pedir tempo em algumas. Vai lá, Estado civil tá fácil. Não casado. Dá pra titubear, hein? Senão a patroa lá, aqui, ó. Casado. Filhos? 2, Otávio e Lorenzo. Hobby? Esportes em geral, tênis e snowboard. Snowboard, por a gente morar muito longe, né, da neve, eu acho que é o número 1, porque eu vou uma vez por ano e a sensação assim de liberdade, de natureza, snowboard. Muito bom, né? Muito. É aquele momento assim que você desconecta de tudo, só tá ali, né? Exato. Muito bom. Um sonho? Sonho? Acho que continuar trabalhando... e continuar enxergando, coisa que eu tenho visto, minha visão é positiva da humanidade e da profissão e das relações público-privadas, mas continuar colaborando com esse aprimoramento das relações do terceiro setor com o poder público na área da saúde, conseguir enxergar cada vez mais casos de sucesso, de boas unidades de saúde, bons hospitais, dando um bom atendimento com segurança para todos os envolvidos. Apaixonado pela profissão, né? Quando a gente faz o que gosta e de algum modo enxerga que está, pelo menos com um grãozinho, colaborando com aquele processo, eu acho que isso acaba, né? A minha vida não se resume à minha profissão, mas ela é uma importante parte da minha vida. E nesse ponto, a gente enxergar esse desenvolvimento me parece bem legal. Um medo? Medo? Saúde. Eu
prezo muito pela saúde, tento, né, nessa altura da vida, a gente vai mudando, né? Quem é mais novo, às vezes tem outras preocupações, não se preocupa nada com isso, e agora com os filhos pequenos. Saúde, ter saúde para continuar vivendo, ajudando, criando os filhos e fazendo snowboard, tênis. Muito bom. Você é uma pessoa extremamente discreta, mas eu vou ter que te perguntar, tem uma fofoca para contar pra gente? Ah, não, aí, ó. Não. Não tem fofoca. Gente, a pessoa não tem fofoca. Tem que chamar ele no boteco, vamos tomar uma cerveja, aí vai sair fofoca. Aí você precisa... Aí a gente tem que trocar a aguinha que tá aqui. A próxima vez eu vou colocar a caninha 51. Vamos lá. Uma comida. Castanha de caju. Sério? Gosto muito, como castanha de caju com tudo. Ponho na salada de fruta, no sorvete, adoro. No dia inteiro ali, fica petiscando também? Sim. Uma bebida? Espumante. Eu acho que, talvez não pela bebida em si, mas pelo que ela representa, né? Eu estava assistindo um filme ontem que dizia que um tênis é só um tênis até que alguém o vista, né? E o espumante é uma bebida que a gente bebe pouco, eu pelo menos costumo beber pouco, em momentos importantes de confraternização e me faz, né, ter uma memória boa. Então, é o espumante. Muito bom. Tem animal de estimação? Um hamster. Hamster? Meus pequenos, o pequeno Flash. A gente tá em vias, né? O meu pequeno tá com 2 e o maior com 5. E aí o cachorro a gente ainda tá administrando mais um pouquinho pra, sei lá, final do ano que vem. Aí por enquanto a vovó deu um hamster. E como é que tá com o hamster? Tudo certo? Sim, adoram. Ele brinca, sai da caixinha dele. Enfim, tem uma caixinha bonita com, enfim, vários brinquedinhos. Ele se diverte. Que delícia. E tem toda a questão da responsabilidade com a criança, com o animalzinho, né? Quando nós decidimos ter um cachorro em casa, teve todo esse processo de adaptação, de cuidar de alguém que não é, né? O animalzinho, ele vira parte da família, não tem como, não é? A concepção hoje é bem diferente, né? E o como cuidar, o como tratar, o lembrar que tem que dar alimento, lembrar que tem que dar carinho, brincar. Isso é perfeito. E eu, assim, eu sempre tive cachorro com os meus pais e tudo, mas não pensava em ter. A minha esposa gosta muito, mas eu me convenci que sim, justamente por isso, para eles criarem essa sensação, enfim, de amor, de proximidade e de responsabilidade. Muito bom. Lá em casa, a gente tem uma brincadeira assim, que é o meu pai não queria ter cachorro, sabe? Toda hora que a gente flagra o papai com o cachorrinho no colo, abraçando, dormindo junto, a gente tira a foto e manda. Meu pai não queria cachorro. Aí, tá dando ideia. Lá em casa vai acontecer isso. Se você fosse um animal, que animal você seria? Ai. Animal? Um animal. Primeiro que veio na cabeça, vai. Eu acho que Aí daí você corta um pouco aí que eu esqueci de pensar nessa. Eu vi que tinha alguma coisa. Tem tambor aí? Vamos rufar os tambores. Primeiro corte, né? Pelo menos isso. Não fico parando toda hora. Animal? É pra ser difícil mesmo. Vamos lá. Tem algum animal que é teimoso? Eu sou teimoso. Teimoso, não sei quem que é teimoso. O suricato é curioso. Pula essa, não quer essa. Tira essa. Então vamos tirar o animal, porque não tem tambor, esquece o tambor. Mas vamos lá. Fernando, um desafio pessoal. Não sei se você já se desafiou em algum momento, se colocar assim, gente, isso não vou, mas vou, fora o concurso, fora o profissional. Teve algum momento em que você se deparou com um desafio pessoal, assim, Fernando com Fernando? Eu acho que a vida, Carol, traz algumas adversidades e algumas questões profissionais, pessoais, que seriam até ordinárias, acabam se tornando um desafio em face daquela condição ou daquela situação que você está vivendo. Então, ter prosseguido nos estudos foi um desafio bem importante que eu tive. As aulas na graduação foi um desafio super importante que eu acabei
superando, porque eu acho que na vida de todos nós, eu imagino, e faço terapia há muito tempo, e quem não faz ainda e acha estranho, faça, você vai precisar, né, 2023, e eu tenho mãe psicóloga, irmã psicóloga e advogada, então lá em casa esse foi um tema super bem tratado. Mas a gente acaba levando isso e fazendo com que muitas vezes questões simples, acho que o maior desafio da vida é esse, a gente conseguir ter força, ter incentivo a vencer cada um dos pequenos desafios da vida o tempo todo, independente daquilo que esteja acontecendo, porque todos nós temos as suas dificuldades, as suas desilusões, os seus momentos, né, de baixa autoestima, de baixa energia, e conseguir seguir no caminho. Eu acho que esse talvez, e resumindo agora, fazendo a construção, é ter conseguido seguir o caminho até agora, caminho de estudo, caminho de profissão e caminho de família, com todas as dificuldades e turbulências que a gente tem. Muito bom. Doutor, fique à vontade agora, é o seu momento, se você quiser divulgar o seu Instagram, seu trabalho, o público é todo seu. Olha lá, eu queria só agradecer, Caroline, foi muito legal, muito bacana a nossa conversa, me permitiu, enfim, pensar em várias coisas e compartilhar algumas ideias, algumas experiências, espero que o público tenha gostado, e, na verdade, dar um recado, a gente tem que... em primeiro lugar, definir aquilo que nos faz bem, né? Aquilo que a gente começou desde o início, aquilo que nos faz bem nem sempre é fácil. Essa percepção de que nós somos um indivíduo, temos uma vontade autônoma, um eu único dentro de nós, isso não existe, né? Muitas vezes existem aí disputas internas dos nossos órgãos, dos nossos lados do cérebro, e conseguir, né, definir isso e nos guiar de modo adequado, né, tendo essa percepção e conhecendo de algum modo esses nossos desígnios, me parece muito importante. Em relação à minha profissão e fazendo a divulgação, eu convido para os leitores que se interessem por parcerias na saúde, por direito administrativo em geral. O meu site chama Fernando Mânica, que é meu nome, né? fernandomanica.com.br, tem vários artigos, livros lá. O portal das OS, você mencionou no início, né? Portal das OS, tudo junto.com.br. Esse portal, ele contém todas as organizações sociais do país, todas aquelas unidades do terceiro setor que gerenciam estruturas públicas, os contratos, onde elas ficam, os dirigentes, localização no mapa, onde estão as unidades, é super bacana, são 1.900 unidades públicas gerenciadas por OS no Brasil hoje, 1.900, das quais 1.350 são de saúde, hospitais, UPAs, UBS e assim por diante, está tudo registrado lá no nosso portal das OS, que é um grupo, né, eu coordeno esse grupo que mantém o site. E os municípios, né, e as próprias entidades de saúde, as organizações sociais que tenham interesse e curiosidade em reforçar a sua segurança, a sua tranquilidade. E não é uma área tranquila e não é uma área segura, são vários os riscos envolvidos, mas quem trabalha nessa área, eu sei que ama essa área, que muitas vezes tem consciência, ou talvez nem tenha tanta consciência desses riscos, e o meu desafio, né, na minha empresa, na 3Comply, é justamente esse, fortalecer, reforçar, oferecer o máximo possível de segurança para o gestor, para o dirigente, para o trabalhador, enfim, que dedica a sua vida à saúde, seja do lado das organizações sociais, seja do lado do poder público. É isso, Carol. Só tenho que te agradecer. Muito, muito feliz de recebê-lo aqui. Muito feliz de poder dividir alguns momentos com você profissionalmente, né? Infelizmente, aí eu saí da comissão do terceiro setor, né? Da diretoria, e que eu tive uma honra fantástica de conhecê-lo nesse momento. E assim, eu te digo que eu sou abençoada por Deus, é uma graça divina muito grande poder tê-lo aqui, poder conhecer um pouco mais, poder passar um pouquinho de quem é o Fernando, sobre tua profissão, do direito em si. E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também estão se sentindo assim, porque foi fantástico. Muito, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo e espero que todos os seus sonhos se realizem e que tudo de melhor para você e para toda a sua família. Deus abençoe sempre. Amém, Carol. Eu agradeço, parabéns pela sua iniciativa e quem sabe daqui uns anos a gente volte atualizando aqui tudo aquilo que a gente disse e compartilhando algo mais. Parabéns pelo podcast, sucesso, um abraço a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso canal, o nosso podcast Carol's Talks. Compartilhe com todos nas redes sociais do YouTube, do Instagram e no TikTok. Até lá!